Bom dia, família. Bem-vindos de volta. Feliz quarta-feira aí para vocês. Estamos aqui na finaleira quase, hein? Mas hoje nós vamos olhar um texto que, inclusive, tem algumas orações. Talvez você já tenha ouvido que são parecidas com essa oração, com esse pedido aqui. Não é uma oração, é um pedido, né? Mas a oração não deixa de ser falar com Deus e pedir algumas coisas. E vai ter um pedido aqui que revela um coração. E é isso que eu quero ver contigo. Revela o coração do autor. E o pedido em si é interessante, mas mais interessante, mais profundo do que o pedido é o coração. E o meu desafio hoje vai ser para que eu e você possamos cultivar esse coração, demonstrado em Provérbios capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. Nós vamos pegar juntos, eles são juntos, né? Então nós vamos pegar eles juntos aqui para a gente entender. Provérbios 30, versículos 7, 8 e 9 diz assim, olha só. 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Olha só, antes de morrer eu quero algumas coisas. Está pedindo aqui. Olha o que ele pede. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Então eu quero ser uma pessoa íntegra, que não mente, que não é falso. Não me des nem pobreza e nem riqueza, mas me dá apenas o alimento necessário. Pausa aqui. Pausa aqui. Se você lesse só o versículo 7, o cara fala, quero pedir 2 coisas antes de eu morrer. O que viria à tua mente? Provavelmente viria, né? Eu quero fazer aquela viagem, eu quero fazer aquele negócio, eu quero, né? Normalmente a gente pediria coisas desse mundo. Eu quero chamar a sua atenção que o versículo 8 ele deve nos surpreender, porque não é assim que a maioria das pessoas pensa. Então ele diz, quero que o Senhor mantenha longe de mim a mentira. Um dos meus sonhos, Deus, antes de eu morrer, me ajuda com a minha boca para que eu não seja falso e nem mentiroso. Olha o pedido, cara. E não me des nem pobreza e nem riqueza, mas só o alimento necessário. Ô Deus, e não me deixa ficar muito rico, hein? Não me deixa ficar muito rico. Não me deixa. Quando foi a última vez que você ouviu alguém orar assim? Deus me ajuda a ser um homem de lábios puros. E eu não quero muita pobreza, porque isso também, né, é masoquismo que né, não é necessário. Mas Deus, eu também não quero muita riqueza, não. Quero só o que eu preciso, o que é necessário. Por quê? Olha o versículo 9, gente, presta atenção nisso. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Deus, quem precisa de Deus? Esquece Deus, Deus a gente vê outro dia. Ou se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar. Olha aqui, desonrando assim o nome do meu Deus. Nas duas coisas, ele está preocupado em desonrar a Deus. Ó, se eu tiver demais, eu vou desonrar a Deus, dizendo quem é o Senhor? Isso é uma desonra. Eu não preciso de Deus, está desonrando a Deus. Ou se eu ficar pobre demais, eu posso vir a roubar e assim também desonrar o nome do Senhor. Ele está preocupado aqui em não desonrar o nome de Deus, seja por roubar ou seja por se esquecer de Deus. Então, Deus, não me dá de mais e não me dá de menos. Não me dá de menos para que eu não te desonre roubando. Não me dá de mais para que eu não me desonre, não te desonre esquecendo do Senhor. Eu quero que você perceba aqui que ele tem uma percepção de si muito profunda. Quando ele diz aqui, ó, se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Ele está dizendo, se o Senhor me der demais, é isso que eu vou fazer. Ele está dizendo, eu me conheço, eu sei que eu vou te negar se o Senhor me der demais. Então, Deus, não me dá demais. Porque eu sei que é para esse lado que eu vou. Meu coração é enganoso, a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas a gente acha que não, né? Não, pastor. Se Deus me abençoasse, eu ia ajudar muita gente. Será? Será? Ou será que você nem percebe o quanto teu próprio coração está te enganando? Será? Será? Quer ajudar muita gente mesmo?
Será que não ia se esquecer de Deus ao longo do processo? Falar, eu é que sou o cara bom da história. Deus tem que agradecer que eu tô aqui, né? Será que eu conseguiria lidar com uma bênção de Deus e não negá-lo? Porque deixa eu só lembrar você aqui, tá? O cara que está falando aqui já não é mais Salomão, tá? É Agur, tá? Tá lá no versículo 1 do capítulo 30. Mas é um grande homem de Deus, autor de Provérbios. Tá dizendo, cara, eu conheço meu coração. Se Deus, o Senhor me der demais, eu vou te abandonar. Gente, se ele entendia que ele era suscetível a isso, será que eu tô acima disso? Você tá acima disso? Você é melhor do que ele? Porque eu acho que eu não sou, não, hein? Eu acho que a gente deve ter esse entendimento de que a gente não é melhor do que esse cara, não. O que acontece aqui, gente? É uma longa história, não vou me delongar aqui, mas o que ele tem que a maioria das pessoas não tem é talvez uma melhor percepção de si mesmo, porque todos nós achamos que a gente é melhor do que a gente é. Todos nós achamos, aquela coisa, né? Nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém. Nossa, eu ia ajudar muita gente. Cara, você não sabe, você não conhece teu coração. Você não conhece a complexidade do teu coração e quanto ele te engana. Você está sendo enganado pelo seu próprio coração. E aqui provavelmente ele está muito à nossa frente, tendo o mínimo de reconhecimento de que se ele tiver demais, ele vai trair Deus. E nós nem esse reconhecimento nós não temos. Porque a maioria de nós não tem esse nível de autoconhecimento. A maioria de nós não tem. A maioria de nós não tem. Acha que tem, mas não tem. E um dos grandes desafios da psicologia, né, da terapia, do aconselhamento da psicologia, não é nem achar uma solução, é a pessoa poder ajudar a pessoa a se entender a si mesma, né? Foi Freud que falou, né, que se você quer entender o comportamento quer entender o que a pessoa valoriza, pensa, sente de verdade, só olha o comportamento dela. Porque ela vai dizer para você, como né, nos desafiei ontem, né? Vai dizer para você, não, a palavra de Deus é a palavra importante, é a minha regra de fé, é a Bíblia. Você fala, você está lendo? Ah, não, faz um ano que eu não pego nela, mas ela é importante para mim. Não, então, o seu comportamento demonstra para mim que você está falando da boca para fora que ela é importante, mas ela não é importante no teu coração. Então, foi Freud que falou, cara, às vezes você está aconselhando, fazendo terapia com uma pessoa, ela vai dizer, não, porque o meu casamento é a coisa mais importante, a minha família é a coisa mais importante. Aí você olha para o comportamento do cara, você fala, cara, o comportamento não está demonstrando isso, não. Sabe o que Freud ensina? Olha para o comportamento do cara, não porque ele está falando. Que ele está mentindo para si mesmo, se iludindo, dizendo que família é importante para ele, mas no comportamento dele, ó, então você quer saber o que de fato ele valoriza? Olha para o comportamento dele. Aí você vê, o cara está trabalhando 20 horas por dia, não tem tempo para a esposa e para os filhos. Mas ele fala para você que a família é mais importante do que o trabalho. Você vai acreditar no quê? Né? No comportamento. Então, a gente é muito facilmente enganado. Ele diz, cara, não faz isso, porque senão eu te negaria. Ele tem um autoconhecimento suficiente para dizer, eu te negaria e eu diria, quem é Deus? Que Deus o quê, rapaz? Eu sou aqui, eu sou autossuficiente, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de Deus, não. E se eu ficasse pobre, eu viria te roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Mas o que eu quero que você perceba aqui? Primeiro, você tem um cara que está pedindo para não dar muita riqueza, já deveria chamar a nossa atenção. Segundo, você tá pedindo, um cara que está dizendo, cara, antes de eu morrer, não, deixa eu ser uma pessoa íntegra e não deixa eu me perder com riqueza. Gente, a maioria das pessoas está falando, Deus, deixa a integridade para lá, mas me dá dinheiro. A maioria das pessoas estão atrás de dinheiro. Deus, antes de eu morrer, eu quero viajar, eu quero ter tal coisa, eu quero ver tal coisa, eu quero experimentar tal coisa, eu quero, né? Ele está dizendo, antes de eu morrer, eu quero ser uma pessoa íntegra e eu quero não cair na armadilha de deixar o dinheiro me fazer desonrar o meu Deus. E aqui, gente, eu quero chamar a sua atenção para o nosso ponto principal.
Você percebe que a oração e a preocupação maior desse cara é honrar a Deus com a vida dele? Por isso que eu falo que ele está à nossa frente. Ele está à nossa frente. Se você acha que não, então, só se você puder dizer assim, que a preocupação principal da sua vida é honrar a Deus. Aí talvez você esteja no mesmo nível do que ele. Mas essa é a preocupação dele. Não desonrar Deus. Deus, se o Senhor me der pobreza demais, eu posso roubar e desonrar teu nome. Se o Senhor me der riqueza demais, eu posso dizer que o Senhor não existe, que eu não preciso do Senhor e desonrar o teu nome. A preocupação do camarada é não desonrar o nome de Deus. Gente, como é que as nossas orações seriam diferentes se essa fosse a nossa preocupação principal, hein? Jesus diz, né? Vocês não têm porque vocês não pedem. Quando pedem, pedem com os motivos errados. Jesus diz isso. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem com os motivos errados. A gente pede para nós, a gente pede para o nosso conforto, a gente pede para a gente poder ostentar, mostrar para os vizinhos que a gente é melhor do que eles, né? Quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, geralmente a resposta vem. Quando a gente pede para os outros, quando a gente pede para o reino, né? Geralmente a resposta vem. E a resposta vem porque isso demonstra que o coração já foi mudado. Deus não tem interesse em abastecer um coração que está distante dele. Deus não tem interesse em continuar alimentando um coração que quer usar Deus para eu poder crescer, para eu poder melhorar, para eu poder ter mais. Deus tem interesse em responder às orações de um coração quebrantado diante de Deus. De um coração que já entendeu que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, um coração que está buscando todas as outras coisas e quando sobrar tempo buscar Deus e a sua justiça, Deus não tem interesse em ficar alimentando isso. Ele está alimentando uma pessoa que está indo numa direção que não é a direção de Deus. Entende? Então, a gente deve se constranger com essa oração, com esse pedido de Agur. A gente deve se constranger com isso. Duas coisas eu peço antes que eu morra, Deus. Integridade. E que eu possa honrar o teu nome. Você está doido. Você está doido. E, queridos, a partir de um coração quebrantado, de fato, as nossas orações começam a mudar. Quando o nosso coração é de fato quebrantado, as nossas prioridades mudam. Quando o reino de Deus invade a minha vida, invade o meu coração, invade a minha casa, invade os meus pensamentos, aquilo que antes era tão importante para mim já não se torna mais tão importante. Não estou dizendo de forma alguma, você sabe disso, que não é errado você orar por coisas, pedir coisas, Deus te dá coisas, Deus é um bom pai que gosta de dar boas coisas para os seus filhos, mas principalmente quando o filho entende que não é sobre isso. Não é sobre o que o pai pode me dar, é sobre construir o reino de Deus. Quando o reino de Deus invade a sua vida, não tem como as suas prioridades ainda serem as mesmas. Você começa a orar de jeito diferente. Você começa a orar, inclusive, de jeito esquisito. Deus, duas coisas eu quero antes de morrer. Não me dá muito dinheiro e deixa eu ser um homem que não mente. Você está doido. Orações incomuns de pessoas incomuns que foram impactados por um entendimento incomum a respeito de um reino que invadiu o coração deles. E aí, gente, a minha oração junto contigo hoje é: Deus, invade o nosso coração com o teu reino. Invade o nosso coração com o teu reino. Porque eu não sei vocês, mas quando o meu coração não está invadido pelo reino, minhas orações são tão rasas, são tão terrenas, tão egoístas, tão talvez longe daquilo que Deus gostaria que eu orasse, sabe? Mais uma vez, estou falando que seja errado, gente, você sonhar com alguma coisa, pedir a Deus, não é errado isso. Mas entende que não pode ser sobre isso. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a preocupação de Agur, não quero desonrar o teu nome.
Segunda coisa, então, primeiro é sobre o nome de Deus. Segunda coisa, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Não é o meu reino, é o reino de Deus. Que venha o teu reino. E as minhas necessidades, o pão nosso cada dia, dá-nos hoje. Preciso de pão, preciso de sustento para não passar fome. E aí preciso de outra coisa. Perdoa meus pecados, que eu sou pecador. E assim como eu fui perdoado, vou buscar perdoar o pecado dos outros. E Deus, deixa eu cair em tentação não, hein? Olha como a oração de Agur, gente, é parecida. Olha como é parecida. Olha como reflete o mesmo coração. Não deixa eu cair em tentação não. Me livra do mal. O teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Gente, não sei se esse texto te impactou como me impactou. Faz tempo já que eu olhei esse texto, sabia que a gente ia falar sobre isso. Toda vez que eu olhei, fui impactado. Se a gente tiver o coração transformado, nós vamos orar desse jeito. Se a gente não está orando desse jeito, a gente precisa repensar a nossa oração. Porque a oração de Agur deve ser um modelo para nós, assim como a oração de Jesus é um modelo para nós. Prioridade número 1, honrar a Deus. Prioridade número 2, que o reino de Deus venha. Prioridade número 3, que eu não passe fome. Prioridade número 4, que eu possa perdoar e ser perdoado. Prioridade número 5, que eu não caia em tentação e seja livre do mal. E se a gente olhar a nossa lista de oração, provavelmente essas coisas estão todas invertidas. Deus, quero o carro, quero a viagem, quero a casa, quero o celular, quero a roupa, quero likes, curtidas, nananã. E o reino fica lá embaixo. Então, que Deus nos ajude, né? Não a nos sentirmos mal, mas a voltarmos o nosso coração para a centralidade do reino de Deus e da sua justiça acima de todas as coisas. Vamos orar por isso? Pai, eu oro hoje confrontado e desafiado por essa frase, essas falas de Agur, e pelo exemplo de Jesus, nós oramos hoje, Deus, dizendo: tem misericórdia de nós, Deus. E Deus, por favor, toca o nosso coração, coloca o nosso coração no lugar certo. Reconhecemos, Pai, que o nosso coração ele é mundano, ele é atraído às coisas desse mundo, às prioridades deste mundo, e dificilmente ele se dobra ao reino de Deus. Então, Pai, assim como nós fomos desafiados e confrontados pela oração de Agur, eu oro que o Senhor também capture o nosso coração de novo, Deus, que as nossas orações sejam diferentes, a partir de um coração também diferente. Trabalhe em mim, Deus, trabalhe em nós, cada um de nós, cada um que está assistindo, trabalhe em nós, Deus, uma reforma do nosso coração, para que aquilo que sai da nossa boca, que sempre reflete o que está no nosso coração, se esteja alinhado com aquilo que o Senhor tem como prioridade para as nossas vidas. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Me empolguei, passei do horário, perdão por isso, mas é a nossa finaleira aí dessa semana, né? E eu acho que Deus está trazendo esses textos para a gente, para nos desafiar a sermos homens da palavra, nós fizemos isso ontem, e homens e mulheres de oração, né, e de prioridades corretas, que é o que nós falamos hoje. Deus está nos deixando com algumas dicas aí, algumas direções para a gente levar com a gente, mesmo depois que o devocional terminar. Tá bom? Deus abençoe demais, um grande abraço, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.